Graças e paz, queridos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema Resistindo firmemente ao diabo. Esse nosso sermão tem como base 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos pensar a partir do verso 8. O texto bíblico diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, esse sermão é o terceiro da série Os Grandes Desafios dos Cristãos. O nosso primeiro sermão foi sobre humildade, aqui em 1 Pedro capítulo 5. O nosso segundo sermão foi sobre a ansiedade, também com base em 1 Pedro capítulo 5. E agora, seguindo a ordem aqui do próprio capítulo, nós falaremos sobre essa área do combate cristão, do embate espiritual que todos os cristãos têm. Portanto, o tema da nossa mensagem é Resistindo firmemente ao diabo. Bom, esse nosso sermão ele vai ser dividido em três partes, ou melhor, em 3 pontos, e nós então concluiremos com algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, o que o verso 8 nos ensina é o seguinte: nós aprendemos aqui sobre o alerta contra o grande inimigo. O texto bíblico diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, ser sóbrio e vigilante é uma conduta que já foi recomendada em outros lugares do Novo Testamento. Nós vimos essa recomendação, ou essa advertência em Marcos capítulo 13, verso 33. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Esse verso ele está inserido dentro de um sermão escatológico de Jesus. Também vimos essa advertência em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. E também vimos essa advertência em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então veja, nós já encontramos essa advertência em outras partes do Novo Testamento. Ela precisa de uma cuidadosa consideração. Irmãos, a palavra sóbrio que o apóstolo Pedro ele usa nesse texto traz a ideia de estar calmo, moderado, controlado. Esse é um estado de sobriedade. A advertência, portanto, indica que nada deve perturbar ou distrair os cristãos. Já o verbo vigiar traz a ideia de estar de olhos abertos, estar atentos, acompanhando o que se passa para não ser surpreendido. Então, essa própria advertência do apóstolo Pedro já nos traz algumas aplicações para os nossos corações. Essas palavras, elas são muito sugestivas em se tratando do nosso grande inimigo. O apóstolo Pedro ele vai usar essa advertência para chamar a atenção dos cristãos em relação ao grande inimigo dos cristãos, a essa realidade espiritual que nos cerca. A ideia, portanto, dessa advertência, irmãos, juntando aquilo que nós aprendemos sobre a palavra sóbrio e o verbo vigiar, o que nós aprendemos aqui é que crentes distraídos, veja bem, crentes distraídos com as coisas da vida, crentes que estão envolvidos emocionalmente com coisas triviais, crentes que desprezam a realidade espiritual e que não enxergam sinais da aproximação desse grande e terrível inimigo, irmãos, são crentes que são presas fáceis para o diabo. Crentes que desconsideram a necessidade de estarem sóbrios, que estão envolvidos emocionalmente com as coisas do mundo, sabe, que estão distraídos com aquilo que é realmente importante. Crentes que não vigiam,
que não estão com os olhos abertos, que não identificam sinais da aproximação do diabo, são presas fáceis para o diabo. Por isso Pedro começa assim: estejam atentos, estejam sóbrios, com as suas mentes em absoluto controle, estejam calmos e atentos, vigilantes com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas o apóstolo Pedro, ele prossegue, ele continua, agora dando a razão, o motivo pelo qual os cristãos eles devem estar nesse estado de sobriedade e de vigilância. O apóstolo Pedro, então, aqui, ele revela três coisas para nós. Primeiro, quem é o grande inimigo dos cristãos. Segundo, ele vai nos mostrar qual é a estratégia desse grande inimigo dos cristãos. E terceiro, ele vai nos mostrar qual é o objetivo desse inimigo dos cristãos. Então, primeiro, ele mostra qual é o grande inimigo dos cristãos. Ele diz: o diabo, o inimigo de vocês. Interessante, irmãos, que muitos são os nomes empregados no Novo Testamento para se referir ao grande inimigo dos cristãos, o diabo. Lá em Marcos capítulo 3, verso 22, há uma referência a esse inimigo dos cristãos como o maioral dos demônios. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, nós encontramos vários nomes para se referir ao diabo. Lá em Apocalipse 12, 9, o texto diz: o grande dragão e a antiga serpente, Satanás, o sedutor do mundo. Mas diabo se tornou o nome mais comum para se referir ao grande inimigo dos crentes. E diabo significa acusador, difamador, aquele que traz ou causa confusão. Irmãos, esse, de acordo então com o apóstolo Pedro, é o nosso real inimigo, é o nosso real antídicos, é o nosso real opositor. O apóstolo Pedro então deixa bem claro quem é o grande inimigo dos cristãos. Segundo elemento que nós encontramos aqui é qual é a estratégia desse grande inimigo dos cristãos. O apóstolo Pedro ele continua: anda ao redor como um leão. Interessante essa metáfora do leão. Vimos lá em Apocalipse 12 metáforas da grande, grande dragão, da serpente antiga, e aqui nós encontramos uma metáfora sobre o leão. Tudo isso aponta para a sua ferocidade, para a sua violência, para a sua astúcia, para o seu instinto destrutivo, não é verdade? E leão, essa metáfora, indica que o nosso inimigo, ele está sempre presente. Ele está sempre ao redor da presa que ele tem como objetivo devorar. O diabo, portanto, ele está sempre presente. O apóstolo Pedro diz que ele está ao nosso redor, estrategicamente esperando o momento certo para atacar. Interessante que lá em Efésios capítulo 6, nós já falamos sobre combate espiritual. Se você ainda não ouviu essa mensagem, eu recomendo que você ouça. Tem aqui no canal da nossa igreja. Fizemos ali uma breve reflexão sobre Efésios capítulo 6, com o tema combate cristão. E ali nós vimos o apóstolo Paulo falando que esses seres invisíveis, demoníacos e maléficos, que são os demônios, que são os inimigos dos cristãos, eles usam de ciladas, do grego methodeia. Então aqui nós encontramos um reflexo daquilo que nós vimos no apóstolo Paulo. O diabo, como um leão, ele fica estrategicamente posicionado, esperando o momento certo para atacar os cristãos. Ele age com método, ele estabelece ciladas com o objetivo de minar a fé dos cristãos, de levar os cristãos a quedas, enfim. Nós vemos agora, nesse terceiro e último elemento, qual é o objetivo principal desse grande inimigo dos cristãos. E o apóstolo Pedro, ele conclui dizendo o seguinte: rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, irmãos, o relato bíblico que nós encontramos é que o diabo, o nosso grande inimigo, ele é um inimigo violento. Ele é um inimigo feroz. O seu objetivo não é apenas fazer os crentes naufragarem na fé. O objetivo claro de Satanás é nos destruir, é nos matar.
E para que não fique sombra de dúvidas, o apóstolo Pedro ele usa a figura de um leão, que está ao redor da sua presa, esperando o momento certo para dilacerá-la, para matá-la, para destruí-la. Portanto, irmãos, ligando essa descrição do nosso grande inimigo, das suas estratégias e também da sua ferocidade, do seu objetivo, nós entendemos melhor por que o apóstolo Pedro ele começa esse verso com essa séria advertência: estejam sóbrios, estejam atentos. Porque se os crentes estiverem sonolentos em sua fé, esse terrível e violento inimigo os destruirá. Portanto, não se brinca de ser cristão. Não se brinca com o cristianismo. Portanto, nós precisamos estar atentos, porque a realidade do mundo espiritual está ao nosso redor. E a Escritura Sagrada nos chama a devida atenção. Portanto, irmãos, como nós vimos, crentes distraídos, como eu disse, sonolentos na fé, crentes que não têm tempo para o sagrado, não têm tempo para Deus, afinal eles estão emocionalmente envolvidos com coisas triviais da vida, os seus próprios programas, os seus próprios hobbies, enfim, esses crentes, eles deixam abertura significativa para que esse terrível inimigo ele entre e cause um estrago horrível. Esse é o objetivo de Satanás. Causar grandes estragos e promover a destruição. Portanto, irmãos, estejamos sóbrios, estejamos atentos, devemos ter cuidado com as coisas que nos envolvem e tomam a nossa atenção de maneira frequente e que influenciam e sobrecarregam as nossas emoções. Ele está ativo, ele está muito mais perto do que nós imaginamos, ele está ao redor. Essa é a advertência do apóstolo Pedro. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós vimos aqui o alerta contra o grande inimigo. Segundo lugar, o que nós aprendemos aqui no verso 9, na parte A, é a necessidade das armas da fé. Se você acompanhou a nossa exposição lá em Efésios capítulo 6, você vai perceber que a ordem apresentada pelo apóstolo Pedro é muito semelhante à ordem apresentada pelo apóstolo Paulo, muito embora Paulo nos dê muito mais detalhes a respeito do combate cristão. Mas veja o que Pedro nos diz aqui sobre a necessidade das armas da fé. Ele diz: resistam-lhe permanecendo firmes na fé. A NVT traduziu como: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Aqui nós encontramos as orientações do apóstolo Pedro sobre como os cristãos eles devem agir diante desse terrível inimigo. O método para lidar, irmãos, com esse grande inimigo deve ser necessariamente um método bíblico, um método encontrado na Escritura Sagrada. Portanto, nós devemos abandonar superstições, misticismos em relação a como lidar com Satanás e seus demônios e abraçar a metodologia da Escritura Sagrada. Expressões como "tá amarrado em nome de Jesus", sabe, hábitos, né, ou práticas místicas e uma série de superstições como "bate 3 vezes na madeira", "não fale esse nome aqui dentro". Irmãos, isso não tem poder e eficácia nenhuma contra esse grande inimigo. Se não usarmos o método bíblico, o instrumento que a Escritura Sagrada nos dá, a instrumentalidade que a Sagrada Escritura nos dá, irmãos, nós não teremos eficácia nesse combate espiritual. Mas aqui nós encontramos o apóstolo Pedro nos dando algumas pistas sobre como nós devemos lidar com esse grande inimigo. Ele diz para os crentes resistirem ao diabo, permanecendo firmes na fé. Tiago disse algo muito semelhante. Ele disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Capítulo 4, verso 7. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras que merecem a nossa consideração nesse texto. O verbo resistir traz a ideia de colocar-se contra. O verbo resistir traz a ideia de não lhe permitir acesso, de impedir o avanço. E essa é a chamada do apóstolo Pedro em relação aos cristãos. Eu e você devemos nos colocar contra o diabo e suas investidas. Eu e você não podemos permitir que Satanás, que o diabo tenha acesso. Nós devemos impedir o seu avanço.
Já a palavra firmes traz a ideia de algo imóvel, de algo sólido, de algo rígido. O crente, portanto, irmãos, unindo essas duas palavras, o crente, portanto, deve impedir o avanço do diabo, impedir o seu acesso. O crente deve estar firmemente posicionado, impedindo o sucesso do mal. É muito difícil, portanto, irmãos, que um crente instável, que um crente frágil, que um crente distraído consiga lidar de maneira bíblica com as investidas demoníacas, com as investidas satânicas. O crente ele precisa fazer uma correta oposição às investidas do mal. O crente ele precisa ter constância, firmeza, solidez. Agora veja, mas como os crentes eles devem se opor ao diabo de maneira mais específica? O apóstolo Pedro ele termina dizendo que essa resistência e essa firmeza, ela deve ser na fé. Deve ser uma resistência e uma firmeza na fé. Estar firme na fé, irmãos, não significa simplesmente crer em Deus, como algumas pessoas postulam. Eu creio em Deus, estou tranquilo, né? Creio no sagrado, isso me livra, né? Eu tenho meu santinho aqui, sabe? Eu tenho enfim, né? Os meus artefatos religiosos que vão me dar algum nível de proteção em relação ao mundo das trevas. Não, irmãos, não é isso que o texto está querendo dizer. Quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos permanecer firmes na fé, irmãos, o apóstolo Pedro provavelmente está indicando que tanto o compromisso com as escrituras sagradas, tanto a espiritualidade sadia, a prática da piedade, o relacionamento contínuo e diário com Deus, veja, é a vivência da fé, quanto o conhecimento da fé, o conhecimento correto das Escrituras, a abordagem correta das Escrituras, o estudo frequente das Escrituras, a interpretação coerente das Escrituras. Veja, tanto a vivência da fé quanto o conhecimento da fé, irmãos, serão as armas que os cristãos terão à disposição para lutarem nessa guerra espiritual. Portanto, conhecer a Bíblia só não basta, na verdade, e, portanto, tentar apenas vivenciar um cristianismo diminuto, um cristianismo frágil, também, irmãos, não será eficaz nessa luta com as trevas. Eu preciso viver a vida cristã. Eu preciso cultivar espiritualidade sadia. Eu preciso amar a Deus e me relacionar com Deus de maneira frequente, sincera, autêntica. E eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso me aprofundar no conhecimento bíblico. Tem crente que parou no tempo, tem crente que depende apenas de escola bíblica dominical. Então tem um conhecimento bíblico raquítico, frágil, quebradiço. Não pode ser assim. Crentes que não conhecem a Escritura Sagrada, irmãos, são crentes vulneráveis também. Nós precisamos unir a vivência cristã com o conhecimento cristão. Precisamos unir a espiritualidade com o conhecimento bíblico. Isso, irmãos, vai ser isso é essencial nessa luta espiritual. É nesse sentido que nós devemos permanecer fortes na fé. A fé a qual o apóstolo Pedro se refere, portanto, é a fé cristã. Irmãos, os métodos do diabo para destruir os seres humanos, eles são impregnados em toda a estrutura social. E nós devemos ter essa devida sensibilidade. Os métodos que Satanás e seus demônios usam para destruir os seres humanos são métodos que estão impregnados na cultura, são métodos que estão impregnados na política, na economia, enfim, sabe, em toda a estrutura social. Vivendo o cristianismo e me aprofundando na Escritura Sagrada, eu terei, irmão, sensibilidade para poder fazer uma crítica, né, de toda essa estrutura social com base na Bíblia. Eu vou abordar essas questões que me cercam com base na Escritura Sagrada. Então estarei de olhos abertos e perceberei sinais da aproximação do inimigo. Irmãos, crentes que não têm relacionamento com Deus e crentes que não conhecem a Bíblia estão à mercê.
Eles não conseguem perceber a influência satânica na política, a influência satânica na cultura. Eles estão vulneráveis nas universidades, eles estão vulneráveis nas escolas, nos seus serviços. Eles não conseguem perceber o mal, impregnando, sabe, em todas essas camadas da estrutura social. O crente, ele precisa, irmãos, ter essa devida sensibilidade, porque Satanás, ele está ao redor. Ele está ao redor. E por fim, irmãos, nós aprendemos sobre a luta de todos os cristãos. Verso 9, parte B, diz: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por fim, aqui, o apóstolo Pedro, ele estimula os cristãos a lembrarem que esse embate espiritual que nós vivemos, irmãos, não é uma realidade particular nossa. Não era, irmãos, um fenômeno social específico da Ásia Menor, dos crentes dos dias do apóstolo Pedro. Aquele embate espiritual estava acontecendo na experiência de todos os cristãos da época, assim como hoje. O mesmo embate espiritual que eu e você como brasileiros experimentamos, os nossos sofrimentos, eles também estão sendo experimentados por outros irmãos nossos aqui da América do Sul. Irmãos nossos da América Central, da América do Norte. A igreja também está sofrendo na Europa, em todas as regiões. A igreja de Deus também sofre e também sofre investidas terríveis de Satanás na África. Seja também, irmãos, na própria Ásia, seja na Oceania. O corpo de Deus, o corpo de Cristo, melhor dizendo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo espalhado pelo mundo inteiro, irmãos, tem como uma marca que os une o próprio sofrimento. Uma marca que os une o discipulado cristão. Portanto, Pedro aqui, ele faz questão de lembrar aos crentes aqui da Ásia Menor que estavam sofrendo que esse sofrimento fazia parte do cristianismo que os outros nossos irmãos estavam experimentando ao redor do mundo. Portanto, irmãos, essa solidariedade no sofrimento é o que nos une, é o que une os cristãos no mundo inteiro. Esse sofrimento, como eu disse, é marca do verdadeiro discipulado cristão. O verdadeiro, legítimo cristão tem que estar preparado para as investidas do diabo. O legítimo cristão, ele tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque essa é uma marca do cristianismo verdadeiro, sim, não que buscamos. Mas nós somos o opróbrio do mundo, né? Nós somos os desprezados do mundo. Por isso nós temos que tomar cuidado e nos lembrar que não apenas nós sofremos, mas a igreja de Deus no mundo, a igreja de Cristo no mundo, tem sofrido da mesma forma. Então nós devemos nos lembrar e ter essa ideia de solidariedade com os nossos irmãos em Cristo no mundo inteiro, que também estão sofrendo essas terríveis investidas diabólicas. Não é um fenômeno particular, um fenômeno isolado aqui de nós brasileiros. Temos algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina, o que esse texto nos mostra, é que nós precisamos estar atentos, sóbrios, com olhos abertos. O nosso inimigo, ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Devemos então tomar cuidado, irmãos, com as brechas que nós damos. Nós não podemos dar brechas para Satanás. Pecados cometidos, faltas na nossa vida cristã, erros, apego demasiado com as coisas do mundo, com aquilo que é trivial, com aquilo que é secundário. Nós não podemos dar brechas, porque se nós dermos brechas, Satanás e seus demônios irão entrar e causar terrível estrago. Crentes sonolentos na fé, portanto, irmãos, são os mais vulneráveis. Por isso, seja sóbrio, seja vigilante. Segunda aplicação, precisamos mais do que nunca viver e conhecer a fé. Lutar por uma espiritualidade sadia, relacionamento com Deus, irmãos, e conhecimento profundo sobre a Bíblia. E terceiro e último lugar, na luta contra o diabo, nós devemos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós lutamos como um corpo, nós lutamos como igreja. E uma coisa nos une, irmãos, o sofrimento. Porque o sofrimento é marca de todo crente no mundo inteiro, em todos os momentos da história. E esse embate só terá fim quando Jesus Cristo voltar. Por isso, nós devemos nos encorajar, nos fortalecermos na fé e abrirmos os nossos olhos e estarmos atentos. Irmãos, essa foi a terceira mensagem do
grande desafio do cristão. Esse é um grande desafio. Espero que essa mensagem tenha te abençoado e espero que você compartilhe essa mensagem também com outras pessoas, tá bom? Não esqueça de curtir a página, né, ou melhor, essa mensagem, e de se inscrever no canal da nossa igreja, que vai ajudar o canal a crescer ainda mais e ganhar maior influência. Que Deus te abençoe. Eu te vejo então no nosso próximo sermão, que encerrará essa série dos grandes desafios dos cristãos. Que Deus te abençoe e até mais.